você pode aplaudir ao Espírito Santo de Deus essa noite? Ele está presente neste lugar. Aleluias. Podem se assentar, por favor, em nome de Jesus. É uma honra ter a oportunidade de ministrar a palavra do Senhor mais uma vez. Creio que assim como eu, muitos estão com os corações alegres acerca de tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas nesses últimos dias neste lugar. Nós podemos crer em nome de Jesus que essa campanha da renovação espiritual, ela tem sido uma campanha diferenciada nas nossas vidas. E muitos de nós daremos testemunhos daquilo que o Senhor irá fazer nas nossas vidas para a glória do nome dEle. Amém? Hoje nós seguimos aí para o nosso 9º dia, representando o mês de setembro. E o tema que me foi proposto para ministrar essa noite é buscando ser cheios do Espírito Santo de Deus, amém? Para isso, vamos abrir as nossas Bíblias, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 9. Romanos, capítulo 8, versículo 9. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: vocês, porém, não vivem como manda a natureza humana, mas como o Espírito de Deus quer, se é que o Espírito de Deus vive realmente em vocês. Quem não tem o Espírito de Cristo não pertence a Ele. Agora vamos lá para Efésios 5:18. Efésios 5:18. Diz assim a palavra do Senhor: não se embriaguem, pois a bebida levará vocês à desgraça, mas encham-se do Espírito Santo de Deus. Pai, nós queremos te louvar nesse momento, Senhor. Nós te agradecemos pela graça, pela oportunidade que nós temos de estar aqui, Senhor, prestando culto ao Senhor, de estarmos aqui para te louvar, Senhor. Mas neste momento também, Senhor, para sermos ministrados pela tua palavra. Espírito Santo, nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor continue à vontade aqui no nosso meio, que o Senhor possa ministrar, Senhor, sobre as nossas vidas, sobre os nossos corações, em nome de Jesus. Que o Senhor possa nos ensinar a verdade da tua palavra, Senhor. Faz aquilo que somente o Senhor pode fazer nas nossas vidas, Senhor. Nós te damos liberdade, usa a minha vida, Senhor, conforme a tua vontade. Nós repreendemos também, Senhor, todo levantar contrário do inferno neste lugar, Senhor, que quiser impedir, Senhor, a tua palavra de fluir e o teu povo de receber a tua palavra, nós repreendemos e anulamos no nome de Jesus. Amém? Quando nós entregamos a nossa vida para Jesus, quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor, como Salvador das nossas vidas, nós somos selados com o Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo, ele vem para completar o plano perfeito da salvação, da redenção de Cristo e o plano da vida eterna, que está disponível e preparado para todo aquele que for feito filho de Deus. E muitas vezes nós fazemos menção ao Espírito Santo de Deus como ele sendo a terceira pessoa da Trindade. E nós precisamos tomar cuidado com essa afirmação. Porque muitas vezes, sem perceber, nós podemos acabar invalidando o Espírito Santo em nós. Nós diminuímos o papel, a importância e o valor que o Espírito Santo de Deus ele tem nas nossas vidas. O Espírito Santo de Deus, ele é a Trindade. E a Trindade, ela revela a natureza de Deus, que é Pai, Filho e Espírito. E quando nós falamos da Trindade, nós falamos de 3 pessoas em um, o que fala sobre conceito de unidade. Quando nós falamos sobre unidade, nós não podemos separar em primeiro, segundo ou terceiro. E o Espírito Santo, ele não é uma força, ele não é um poder, ele não é um sopro, ou um movimento, ou um mover sobrenatural dos céus. O Espírito Santo, ele é alguém. Ele é uma pessoa. E a palavra do Senhor, ela vai atribuir a ele muitas virtudes, muitas características. Como, por exemplo, nós não sabemos como orar. Então, o Espírito Santo de Deus, ele intercede por nós. O que significa que o Espírito Santo de Deus, ele pensa. A palavra do Senhor vai dizer
que Ele distribui os seus dons conforme a vontade dEle, conforme o seu desejo. O que significa que o Espírito Santo, Ele tem vontades e Ele tem desejos. O Espírito Santo, Ele ama, Ele nos direciona e Ele tem sentimentos, Ele se entristece. O Espírito Santo de Deus, Ele se relaciona conosco, porque Ele é o Espírito do Deus vivo que habita dentro de cada um de nós. Sabe, e além da salvação, eu penso que esse é um dos maiores privilégios que nós, que somos filhos de Deus, temos. Saber que o próprio Deus escolheu fazer morada em nós. Saber que o Espírito Santo, Ele escolheu fazer de nós o seu lugar de habitação. Isso significa que ainda que as pessoas que nós amamos virem as costas para nós, ainda que as pessoas venham nos abandonar, enquanto nós buscarmos pelo Espírito Santo de Deus, enquanto nós caminhamos nessa terra, nós nunca mais estaremos sozinhos, porque Ele vive, Ele habita em nós. Sabe, quando o Senhor Ele trouxe essa verdade, esse entendimento alguns anos atrás ao meu coração, eu me lembro que eu achei essa verdade tão tremenda, tão grande, que eu não conseguia entender, eu não conseguia aceitar. E de fato eu não consigo, às vezes até hoje, entender como pode um Deus que é tão grandioso, que é tão perfeito, que é tão santo, escolher fazer morada dentro de mim, que sou falha e que sou pecadora. Meu amado, se nós buscarmos pelo Espírito Santo de Deus, nós sempre teremos companhia. Nós sempre teremos conforto, consolo, direção, auxílio. E se nós buscarmos estar cheios do Espírito Santo de Deus, nós seremos constantemente renovados por Ele. Mas nós não podemos buscar ser cheios do Espírito Santo de Deus de qualquer forma. Nós não podemos nos enganar acreditando que nós seremos cheios do Espírito Santo, agindo de qualquer forma, seguindo o nosso próprio eu, as nossas próprias vontades, fazendo o que nós acreditamos que é o certo. Porque a verdade é que existem situações nas nossas vidas que elas impactam, elas prejudicam o agir, o operar do Espírito Santo nas nossas vidas. E se nós não resolvemos essas situações nas nossas vidas, nós apagamos, nós enfraquecemos o Espírito Santo de Deus em nós. E lá em Efésios 4:20 vai dizer que nós não devemos entristecer o Espírito Santo de Deus. Não entristeça o Espírito Santo de Deus. Mas infelizmente, nós podemos entristecer Ele de muitas maneiras diferentes. Nós entristecemos ao Espírito Santo quando nós iramos o nosso coração. Nós entristecemos ao Espírito Santo com a dureza do nosso coração, com o nosso comportamento orgulhoso, com a nossa vaidade. Nós entristecemos ao Espírito Santo quando nós resistimos a Ele. Quando nós resistimos e insistimos em não fazer o que Ele tem nos pedido para fazer. Nós entristecemos ao Espírito Santo com os nossos erros, com o nosso pecado, com a nossa desobediência, com a nossa falta de santidade. E nós entristecemos e enfraquecemos o agir do Espírito Santo de Deus sobre as nossas vidas quando nós investimos tempo em outras coisas, quando nós priorizamos outras coisas, quando nós colocamos outras situações no centro das nossas vidas, ao invés de buscar construir e fortalecer o nosso relacionamento e a nossa intimidade com o Espírito Santo de Deus. E a palavra do Senhor vai dizer que o Senhor, Ele tem ciúmes de nós. O Senhor, Ele tem ciúmes do seu povo. E Ele quer ser a nossa prioridade. E quando é que nós buscamos pelo Espírito Santo de Deus da maneira correta? Quando nós investimos tempo na presença dEle. Quando nós investimos tempo fazendo o que Ele tem nos direcionado para fazer. Quando nós investimos tempo trabalhando no nosso ser, no nosso eu individual. Trabalhando no nosso fortalecimento, na nossa maturidade espiritual. Nós buscamos Ele da maneira correta quando a nossa mente e o nosso coração está alinhado verdadeiramente com as coisas do alto. Amém? Você pode dar uma glória a Deus? Amém. E de fato o Espírito Santo Ele quer se relacionar conosco. Mas não se trata de qualquer relacionamento. O Espírito Santo Ele não gosta de relacionamentos que são rasos, que não tem profundidade, que não tem verdade. Ele quer e Ele busca de cada um de nós intimidade. Sabe, o Espírito Santo, Ele quer ser para nós o nosso primeiro pensamento do dia.
A primeira pessoa que nós vamos pensar quando nós acordarmos. Ele quer ser a primeira pessoa que vai vir na nossa mente quando nós estivermos passando por uma situação de dificuldade, quando nós precisarmos tomar uma decisão. Ele quer ser a primeira pessoa que nós vamos consultar. Mas muitas vezes nós contamos a nossa vida para todo mundo, esperando receber um abraço, um conselho, ouvir algo de positivo. E nós deixamos o Espírito Santo de Deus de lado. E a verdade é que Ele sempre está lá, preparado, acessível, disponível, nos aguardando, com a resposta, com o auxílio, com a direção que nós precisamos. Mas nós não temos consultado a Ele, muitas vezes porque nós não temos nos relacionado com o Espírito Santo de Deus da maneira que nós deveríamos. E quando nós não nos relacionamos com Ele, não significa que nós, muitas vezes, não queremos. Não significa que dentro dos nossos corações nós não temos esse desejo, essa vontade. Mas a verdade é que ao longo da nossa caminhada com o Senhor, muitas vezes nós vamos construindo um olhar meio problemático, distorcido, sobre o modo como nós olhamos para nós mesmos e sobre como nós temos nos relacionados com o Espírito Santo. Nós criamos mentiras sobre nós e sobre o nosso relacionamento com o Espírito Santo. E essas mentiras nos impedem de nós buscarmos a Ele, de nós nos relacionarmos e de nós nos aproximarmos ao Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender que o Senhor, Ele sempre vai ser um Deus grande, poderoso, rico em glória, majestade, poder e autoridade. Ele é o Senhor das nossas vidas. Mas Ele sempre vai ser também um Deus rico em simplicidade. E é dessa forma que Ele quer se relacionar com a sua igreja. Através do nosso dia a dia, enquanto nós trabalhamos, enquanto nós realizamos as nossas atividades diárias, práticas. O Espírito Santo quer que nós conversemos com Ele, que nós compartilhemos a nossa vida com Ele. Que a gente pergunte para Ele: Espírito Santo, qual que é a direção que o Senhor tem para a minha vida, nessa área da minha vida? Eu devo continuar fazendo o que eu estou fazendo? Nós acabamos de iniciar um novo ano. Eu tenho certeza que muitos aqui fizeram aquelas listas, né? Com objetivos para alcançar, com alvos de oração. E não tem nada de errado nisso. Na verdade, nós precisamos ser intencionais. Se nós queremos alcançar objetivos, nós temos que nos posicionar de maneira intencional e nós temos que nos planejar. Mas você se lembrou de consultar o Espírito Santo e de falar para Ele: Espírito Santo, esses são os meus sonhos, esses são os meus projetos para 2024. Mas me diz o Senhor, quais são os projetos que o Senhor tem para a minha vida nesse ano? Espírito Santo, no que o Senhor quer que eu preste mais atenção? No que eu preciso estar mais atento esse ano? Para onde que o Senhor quer me levar? Para onde que o Senhor vai me direcionar? No que eu preciso trabalhar em mim? No que eu tenho impedido o seu agir na minha vida, Espírito Santo? Talvez Ele vai te direcionar para você investir um pouco mais de tempo com a sua família. Talvez Ele pode te direcionar para você cuidar um pouco mais da tua saúde. Talvez Ele pode te direcionar, assim como o Vanderlei ministrou ontem, a cuidar da tua vida financeira, da tua área de negócios. Talvez Ele pode te direcionar a cuidar dos teus estudos, da tua profissão. Eu não sei, é Ele que sabe. Mas eu sei que se você perguntar, Ele vai te responder. E Ele quer que nós consultemos a Ele em coisas simples e que às vezes parecem até bobas no nosso dia a dia. Como, por exemplo, Senhor, eu devo ir na casa de tal pessoa? Espírito Santo, o Senhor quer que eu receba essa visita na minha casa? Senhor, eu devo ir nessa viagem? O Senhor tem algum propósito comigo naquele lugar? Eu devo participar dessa festa que eu fui convidado? No ano passado, nós fizemos uma viagem de férias, no meio do ano, lá para o Nordeste. E nessa época, é uma época onde tem muita festa, muito barulho. Eu não sei como que esse povo aguenta. E é uma época onde acontece as famosas festas juninas, né? Então todo mundo vai, a cidade inteira vai, enfim. E eu e o Dedê, nós fomos em um dia que não estava acontecendo a festa, mas nós fomos para comer um churrasco, nós vimos uma apresentação que estava tendo lá de barco de fogo e fomos embora. Porém, no dia específico, um dia tem uma festa, a famosa festa que eles celebram, a festa de São João, uma festa pagã, onde eles acendem fogueira e tudo mais. Toda a minha família ia, mas para a glória de Deus, os meus pais me ensinaram desde cedo que eu não sou todo mundo. E o meu coração, ele se fechou, o Dedê também. E nós decidimos que nós não iríamos, e de fato não fomos.
Mas nós não tínhamos falado nada. E aí, durante o dia, meu pai chegou para mim e perguntou: filha, o que você está tão quieta? E eu falei: nada, pai, eu só estou aqui descansando. E aí ele virou e falou assim para mim: não vai nessa festa hoje. Ele falou para mim: você e o Dedê não vão na festa, fiquem em casa. Peçam um lanche, vão assistir um filme. Lá não é lugar para vocês. Lá não é ambiente para vocês que são da igreja. E naquele dia o Senhor ele me fez entender algo tão tremendo, porque meu pai não é cristão. Meu pai é ímpio, ele não conhece a palavra. Mas quando o Espírito Santo de Deus, ele quer nos confirmar, quando ele quer testificar algo nos nossos corações, ele usa até mesmo a boca do ímpio. Porque ele faz como e quando ele quer. Esse é o desejo dele, construir e fortalecer o relacionamento dele conosco. Amém? Ao ponto de que não apenas ele vai nos conhecer, mas nós também conheceremos a ele, porque ele vai se revelar. E aí na nossa caminhada com ele, situações elas vão acontecendo, e nós não vamos precisar nem tanto ficar perguntando mais para o Espírito Santo, porque quando nós estamos próximos a ele, nós ficamos sensíveis à sua voz. E aí ele já vai automaticamente trazendo as suas revelações no nosso coração. Nós ouvimos a sua voz, nós entendemos o que ele está nos dizendo. E nós sabemos que é ele, porque a fala do Espírito Santo, ela é calma, mas ela é insistente. E nós sabemos que não é a nossa mente, não é o nosso coração, não são as nossas emoções, não é a nossa consciência. Mas é o Espírito Santo de Deus que está falando. Porque quando ele se manifesta, meu amado, ele nos toca de uma forma que é especial. Ele chega de um modo sutil. Mas quando ele se manifesta, nós somos tocados por um desejo de amar. Nós somos tocados por um sentimento de paz, de alegria, por uma vontade de sermos transformados, restaurados e renovados pelo Espírito Santo de Deus. E nós sabemos que é ele que é o nosso amigo, o Espírito Santo. Porque ele, somente ele é capaz de nos tocar nessa forma. Ninguém nunca, jamais será capaz de nos tocar da maneira que o Espírito Santo de Deus nos toca. Amém? E de que maneira que nós podemos, falando agora de uma forma prática, buscar sermos cheios do Espírito Santo de Deus? Não existe um segredo, não existe uma fórmula mágica. O Senhor, ele já nos deixou essas ferramentas. Ele nos deixou essas estratégias. É através da oração, do jejum, da palavra e da adoração. Amém? Na oração, nós falamos com o Senhor e o Senhor, ele também fala conosco. A oração, ela não é um monólogo onde eu falo sozinho. A oração, ela é um ato de comunicação. Então, nós precisamos crer que por mais que nós não estejamos vendo ao Senhor, ele está ali, ele está nos ouvindo e no tempo certo ele irá nos responder. Não tem como haver relacionamento se não houver comunicação entre as partes. Então nós precisamos, se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, todos os dias separar um tempo para falar com o Senhor, para orar ao Senhor. E nós não devemos colocar restrição na nossa conversa com o Senhor. Eu acho que eu não posso falar isso para o Senhor. Porque em Salmos vai dizer que ainda que antes mesmo que uma palavra viesse à nossa língua, que uma palavra viesse à nossa boca, o Espírito Santo de Deus, ele já saberia o que nós iríamos falar. Isso significa o quê? Que não existe nada que nós possamos falar, pensar, sentir ou fazer que o Espírito Santo de Deus já não saiba. Mas isso não invalida a importância de nós falarmos com o Senhor. Porque quando nós falamos com Ele, nós fortalecemos o nosso relacionamento. Amém? Uma segunda prática é a prática do jejum. Para sermos cheios do Espírito Santo, nós precisamos jejuar. Porque através do jejum, nós matamos a nossa carne e nos tornamos sensíveis ao Espírito Santo. Não tem como um cristão ser cheio do Espírito Santo se você não tem a prática do jejum na sua vida. Sabe? E o Senhor, ele não pede sacrifício de tolo. A palavra do Senhor diz que ele não pede sacrifício de tolo. Ele conhece as nossas limitações e até onde nós podemos ir. Então ele não vai pedir para você fazer algo que você não consiga. Então aprenda a jejuar segundo as tuas possibilidades. Meu amado, vamos ser sinceros? Ninguém gosta de jejuar. Ninguém gosta de passar fome, a não ser que você me diga que não gosta de comida. Amém? Eu não gosto de jejuar, mas eu amo o resultado que o jejum dá na minha vida. Nunca houve um jejum até hoje que eu tivesse feito com o Senhor
em que eu não tivesse visto a glória do Senhor se manifestar sobre aquilo que eu estava colocando diante dele. Porque eu entendo que o jejum, ele mata a nossa carne, nós fortalecemos a nossa fé no Senhor, mas ele funciona, se é que eu posso dizer assim, quase como uma dinamite, que vai acelerar o resultado daquilo que nós temos apresentado diante do Senhor no mundo espiritual. Então, sempre que alguém vem me pedir um conselho e fala, Aline, eu tenho orado, eu tenho meditado na palavra, eu tenho buscado, mas eu não tenho visto o Senhor resolver essa situação na minha vida. Eu já tenho quase como um bordão. Eu sempre pergunto, você já abriu um jejum sobre essa situação na sua vida? Você já jejuou? E, meu amado, nós precisamos entender algo. Quando nós jejuamos, nós precisamos nos consagrar ao Senhor. Jejum sem busca é dieta. E é uma dieta ainda muito mal feita. Porque até a dieta tem lá as etapas que a gente tem que seguir para fazer ela. Então, quando nós jejuamos, nós precisamos nos consagrar. Nós temos que orar. Nós temos que estar com o nosso coração alinhado ao Senhor, meditar na palavra, adorar ao Senhor. Estar em espírito com Ele. Eu sempre tive o costume de fazer jejuns prolongados. Eu confesso que era um entendimento burro que eu tinha. Eu achava que para Deus operar diante de alguma situação, eu tinha que sacrificar muito. Tinha que ser de 21 dias para cima. Tinha que ter muito sacrifício. Um pensamento imaturo e burro. Mas nos últimos tempos, o Senhor ele tem me feito aprender algo a respeito do jejum. Porque quando nós jejuamos por muito tempo, nós não vamos conseguir jejuar tanto tempo assim ao longo do ano. Nós precisamos de pausas para restabelecer o nosso corpo. Agora, quando nós fazemos poucos jejuns, nós conseguimos jejuar constantemente. Então, num dia, de repente, eu vou abrir mão do meu período da manhã. No outro dia, eu abro mão do período da tarde. No outro dia, eu abro mão da tarde, na noite. No outro dia, eu fico o dia inteiro sem jejuar. É o Espírito Santo, sem me alimentar, perdão. É o Espírito Santo de Deus que vai nos direcionar. Só que é um jejum que é feito de forma pouca, porém constantemente. E quando nós fazemos dessa forma, nós conseguimos inserir o jejum na nossa prática diária. Amém? O que não significa que o Senhor ele não pode nos levar a jejuar de formas maiores. É claro que Ele vai. Existem situações que nós vamos ter que entrar num propósito maior de jejum e oração com o Senhor. Amém? Uma outra prática da palavra. Se nós queremos ser cheios do Espírito Santo, nós temos que ler a Bíblia. Não tem como um cristão ser cheio do Espírito Santo sem meditar na palavra do Senhor. E nós precisamos aprender a ler a Bíblia, não apenas para ficar comparando com os nossos irmãos, que nós sabemos A, B ou C. Mas nós temos que ler a Bíblia com o intuito de conhecer a Deus. De conhecer quem é o Senhor. Porque quando nós meditamos na palavra do Senhor, o Senhor ele revela para nós os seus planos, os seus propósitos, os seus projetos. Ele revela para as nossas vidas as suas vontades. O Espírito Santo ele revela para nós quais são as suas ordenanças, os seus princípios. E o Senhor fala conosco através da leitura da palavra. O Senhor, Ele nos responde. Amém? Mas nós precisamos entender que a leitura da palavra de Deus não é igual nós lermos um livro normal. Ela é uma leitura espiritual. Ela é uma leitura que precisa ser feita de forma espiritual. Através da leitura da palavra do Senhor, nós fortalecemos a nossa fé e a nossa confiança no Senhor. Ao ponto de que quando as situações, as tentações chegarem sobre as nossas vidas, nós estaremos fortalecidos e confiantes em Deus para resistir a essas tentações. Nós vamos conseguir nos posicionar com mais maturidade, com mais responsabilidade para enfrentar os desafios e as dificuldades das nossas vidas. Então ela é uma leitura espiritual. Então quando nós formos meditar na palavra, nós precisamos clamar ao Espírito Santo, para que Ele abra o nosso entendimento espiritual, para que Ele nos dê discernimento, para que Ele nos faça entender, para que Ele revele aquilo que está no secreto, no oculto da sua palavra. Nós precisamos clamar a Ele por discernimento, por sensibilidade. E o Senhor, Ele irá nos revelar. Mas nós também precisamos nos posicionar de forma racional. Porque não é fácil, mas nós temos que ter uma atitude de constância e disciplina. E assim como a oração e o jejum, separar também todos os dias um tempo para meditar na palavra do Senhor. Nem que seja um capítulo por dia. Uma outra prática para sermos cheios do Espírito Santo de Deus é através da adoração. Porque na adoração, nós nos quebrantamos na presença do Senhor. Através da adoração, nós nos rendemos à presença, à majestade dEle. Através da adoração, nós podemos declarar
a Ele que Ele é o Senhor das nossas vidas. Através da adoração nós declaramos a Ele o nosso amor. E nós também nos sentimos amados, porque enquanto nós adoramos ao Espírito Santo, nós somos tocados por Ele, amém? A adoração, a prática da adoração nas nossas vidas, ela nos deixa com o nosso coração queimando pela presença do Espírito Santo de Deus. E por que é importante nós buscarmos ter uma vida cheia do Espírito Santo de Deus? Porque quando nós fazemos isso, nós damos a oportunidade dele nos curar, dele nos restaurar. Nós damos a oportunidade do Espírito Santo realizar os planos dele sobre as nossas vidas. Nós ficamos sensíveis para o trabalhar dele nas nossas vidas. Nós ficamos sensíveis para ele nos curar, nos restaurar, nos transformar. E essa transformação que o Espírito Santo realiza, ela vai acontecer justamente através do processo de renovação. De renovação da nossa mente, de renovação do nosso eu e, consequentemente, de renovação espiritual. Onde Ele vai tirar de dentro de nós tudo aquilo que não nos edifica, tudo aquilo que nos atrapalha, tudo aquilo que prejudica o nosso crescimento e o nosso amadurecimento espiritual. Ele vai tirar de dentro de nós todas aquelas mentiras que Satanás um dia colocou na nossa mente. E Ele vai inserir em nós tudo aquilo que tem a ver com a verdade dEle, com a verdade da palavra dEle e com a essência dEle. A palavra do Senhor vai dizer que o Espírito Santo ele vem para nos lembrar e para nos ensinar acerca daquilo que Jesus já havia nos compartilhado. E quando Ele vai fazendo isso, Ele vai renovando as nossas vidas. E vai nos tornando pessoas cada vez mais semelhantes, cada vez mais parecidas com o Senhor, cada vez mais parecidas com Cristo. E por que, meu amado, isso é fundamental nós termos esse entendimento na nossa caminhada cristã? Porque ser uma pessoa cheia do Espírito Santo de Deus não tem a ver com o que nós temos feito para Deus, mas com quem nós temos sido em Deus, com os frutos que nós temos gerados no Senhor. E os frutos não têm a ver com o trabalho que nós realizamos aqui na igreja, com o serviço que nós fazemos na casa de Deus. É também sobre isso. Mas os frutos do Espírito Santo de Deus nós vamos ver lá em Gálatas. É paz, amor, paciência, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Esses são os frutos que o Espírito Santo de Deus quer gerar em nós e Ele quer colher através das nossas vidas. Sabe, porque hoje é muito fácil nós vermos na igreja do Senhor pessoas fluindo nos dons do Espírito Santo. E não há nada de errado, é maravilhoso isso. Só que muitas vezes nós não vemos essas mesmas pessoas manifestando nas suas vidas os frutos do Espírito Santo. E nós precisamos entender que os dons do Espírito Santo, eles são para a nossa edificação, para a edificação da igreja do Senhor, para nos ajudar a alcançar as outras vidas que o Senhor vai trazer até aqui. Mas os dons, eles são do Espírito, eles não são nossos. E nós precisamos tomar cuidado muitas vezes com qual a nossa intenção quando nós utilizamos os dons que o Senhor tem confiado às nossas vidas. Porque se nós não tomamos cuidado, muitas vezes nós utilizamos os dons que Ele tem nos confiado para errar e para pecar. Por isso que muitas vezes nós vemos tanta barbaridade, tanta baixaria na igreja do Senhor pela internet. Não importa qual que é o dom que o Espírito Santo te confiou. Não importa no que você flui. Se é no dom de línguas, se você tem dom de revelação, de profecia, se você tem palavra de conhecimento, de sabedoria, não importa. Todos os dons que o Senhor nos confiou é para nós utilizarmos para a honra e para a glória dEle. Então a maior evidência que nós vemos numa igreja, que nós vemos numa pessoa, de que ela está cheia do Espírito Santo de Deus, não é se ela flui nos dons, mas é se ela manifesta nas vidas dela os frutos do Espírito, se ela manifesta na vida e através da vida dela os frutos do Espírito Santo de Deus. E eu creio que esse é o verdadeiro avivamento que o Senhor, Ele quer realizar nas nossas vidas. Esse é o verdadeiro avivamento. Pessoas sendo curadas, pessoas sendo transformadas, pessoas sendo libertas, pessoas sendo salvas, pessoas sendo restauradas. Ao ponto de que tudo aquilo que era velho na nossa vida não vai existir mais. Porque o Espírito Santo de Deus, Ele nos encheu, Ele nos renovou. Ao ponto de que tudo se fez novo. Amém? Então que você possa, em nome de Jesus, procurar se aproximar do Espírito Santo de Deus, que você possa buscar ser cheio dEle, que você possa buscar construir, fortalecer o teu relacionamento e a tua intimidade com o Senhor, que você possa ousar chegar mais perto, caminhar para mais perto e trazer, convidar Ele para perto de você,
Que você possa, em nome de Jesus, ser capaz de perguntar: Espírito Santo, quem eu sou para o Senhor? Quem eu tenho sido no Senhor? Porque eu me vejo dessa forma. Mas como é que o Senhor me vê? Sabe, o Senhor me levou a fazer esse exercício no ano passado e Ele me surpreendeu. Tinham coisas ali que eu já sabia e tinham coisas que eu não imaginava. E eu pensei: Espírito Santo, eu estou tão estragada assim, Senhor. Tenha misericórdia da minha vida. E esteja disposto para ouvir o que o Senhor vai te falar. Porque se nós estamos aqui, nós estamos porque Ele quer nos renovar. Nós estamos porque Ele quer transformar as nossas vidas. Então, independente do que está errado dentro de nós, que isso não seja motivo para você se afastar, mas que isso sirva para você como um combustível para você se aproximar. Porque sozinho nós não vamos poder fazer nada. Nós só podemos com Ele. Ele é o Espírito do Deus vivo que habita em cada um de nós. E se você buscar ser cheio do Espírito Santo, Ele vai te levar. Ele vai te fazer contemplar coisas que os teus olhos carnais não podem te fazer enxergar. Ele vai te levar a caminhar por lugares que você jamais imaginou que seria capaz de andar. E Ele vai te levar a realizar coisas que você nunca imaginou que seria capaz de fazer. Porque com Ele nós podemos todas as coisas. Amém? Se coloque de pé, vamos orar em nome de Jesus. Senhor, nós queremos te louvar, Pai, nós queremos te agradecer, em nome de Jesus, pela oportunidade que nós temos de estar aqui. Nós te agradecemos, Espírito Santo de Deus, porque o Senhor escolheu, Senhor, morar em nós, o Senhor escolheu habitar em nós, Espírito Santo. Por isso nós estamos essa noite, Senhor, com os nossos corações gratos, Espírito Santo de Deus. Nós te pedimos, Senhor, perdão pelas vezes que nós negligenciamos, Espírito Santo de Deus, perdão pelas vezes que nós negligenciamos o nosso relacionamento com o Senhor, perdão pelas vezes que nós não colocamos o Senhor como prioridade, pelas vezes que nós não colocamos, Espírito Santo, o Senhor no centro das nossas vidas. Nós te pedimos, Espírito Santo, em nome de Jesus, que o Senhor possa continuar trabalhando sobre as nossas vidas, que o Senhor possa continuar nos transformando, nos restaurando, nos renovando, Senhor, para a honra e glória do Teu santo nome. Espírito Santo, nós te damos liberdade, Senhor, sobre as nossas vidas. Te pedimos, Senhor, que o Senhor possa tocar vidas neste lugar, que o Senhor possa libertar, Senhor, que o Senhor possa salvar, transformar, libertar, Senhor, aquele que está cativo e oprimido, Senhor. Oh, Senhor, que o Senhor possa tocar, Senhor, sobre as nossas vidas e que o Senhor possa nos ensinar a caminhar cada vez para mais perto, Senhor, cada vez para mais profundo do Senhor. Essa é a nossa oração, Espírito Santo. Nós choramos e já te agradecemos em nome de Jesus.